te louvar, para engrandecer, para exaltar o seu santo e poderoso nome. Pedimos nessa manhã, Pai, que seu Deus estará, Pai, nos ensinando, que possamos, Deus, estar aprendendo mais de Ti, que o seu Deus está trabalhando nos nossos corações para que a palavra, Deus, venha permanecer em nós, para que possamos praticar todos os dias tudo o que vamos aprender nessa manhã. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a lição 2, que o tema é As adversidades geram oportunidade. Texto áudio. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estavam na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 2. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Objetivos da lição: expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a vontade de Deus sempre nos alcança, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Texto de referência: Gênesis 37, versículo 19. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador. 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Eu quero passar a oportunidade agora para o evangelista Raul, para trazer a lição. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. É gratificante podermos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, reunidos para mais uma escola bíblica dominical, mais um momento aqui na presença de Deus para estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra, extraindo nutrientes necessários para a manutenção da nossa fé na presença do Senhor. No domingo passado foi iniciado um novo trimestre, onde damos início a mais uma revista, e nesse novo trimestre a nossa revista ela tem por tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. É um tema assim, bastante sugestivo, irmãos, para os dias que nós estamos vivendo, dias de adversidades, de várias formas que estamos contemplando no mundo. E essas lições dessa revista são baseadas em experiências vividas pelos servos do Senhor, cujas histórias estão escritas na Bíblia. Pessoas que passaram por momentos de adversidade, enfrentaram grandes dificuldades, mas que pela fé no Senhor eles sobressaíram. Pela fé no nome do Senhor, eles venceram e se tornaram exemplos para nós, nos dando lições de como nós também podemos vencer as adversidades da vida. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, ela tem por título As adversidades geram oportunidades. E esta lição é baseada na vida de José, o filho de Jacó.
Todos nós conhecemos bem a história de José. É um personagem bíblico muito conhecido, o jovem sonhador que foi vendido por seus irmãos, serviu aos egípcios como escravo, foi preso injustamente, mas no final de tudo Deus o exaltou a governador de toda a terra do Egito. Então José é um grande exemplo de superação na vida. Alguém que verdadeiramente ele soube extrair as oportunidades que lhe vieram nas adversidades. José, ele soube fazer dos piores momentos da sua vida as ferramentas para o seu próprio sucesso, a sua vitória. Então hoje nós estaremos aprendendo um pouco aqui na vida de José, como vencer as adversidades, podendo extrair delas as oportunidades necessárias. A introdução da nossa lição diz assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Isso aqui é importante, irmãos. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. É muito importante nós entendermos que a vida do servo de Deus, irmãos, ela está toda nas mãos do Senhor. Deus, ele está no controle da nossa história. Nada do que nos ocorre, nada do que nos acontece foge do controle de Deus. Tudo o que se passa na nossa vida, irmãos, é com propósito. Tudo o que acontece na nossa vida tem um objetivo específico. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 28, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que ocorre conosco, coopera para o nosso próprio bem. Tudo faz parte do propósito divino. A Bíblia nos mostra que José, posteriormente, ele entendeu que tudo que ele viveu era parte do propósito divino por ele. Todos os seus sofrimentos, todas as suas dificuldades, faziam parte daquilo que Deus estava projetando para a vida dele. E nós também devemos ter essa maturidade, irmãos, para entender que os nossos sofrimentos não estão fora do controle de Deus. Nós temos que entender que até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos estão incluídas no propósito de Deus para nós. É Deus nos guiando e nos direcionando para aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Diante das nossas dificuldades, nós precisamos, irmãos, compreender o propósito divino e jamais questionar com o Senhor, jamais murmurar, jamais reclamar. É entender que Deus está no controle, se está acontecendo é porque Ele está permitindo e Ele vai gerar um bem maior na nossa vida. Aqui, o primeiro tópico da lição diz assim: a inveja dos irmãos de José. A inveja dos irmãos de José. Eu gostaria de que alguém lesse o texto bíblico para mim. Gênesis, o capítulo 37, versículo 11. Irmã Selma, a senhora pode ler? Gênesis 37 e o versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio
Olha aqui, irmãos, é bastante claro o que nos diz a palavra do Senhor. Seus irmãos, pois, o invejavam. A Bíblia é bem enfática em nos mostrar que José, ele vivenciou, ele enfrentou, ele teve que suportar a inveja dos seus irmãos contra ele. Ora, mas por que José era invejado? Irmãos, porque José ele se destacava entre seus irmãos. A Bíblia diz que ele trabalhava com os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e geralmente José trazia má fama de seus irmãos para seu pai. O que seus irmãos faziam de errado, o que seus irmãos praticavam de errado, José vinha e contava para o pai. Geralmente José era visto como um fofoqueiro, alguém que delatava os irmãos, mas não era, irmãos. José, ele era reto, ele era justo, ele praticava o que era correto, e era por isso que ele sempre apontava os erros dos seus irmãos. Ele chegava ao pai e contava ao pai os erros de seus irmãos. Seus irmãos aborreciam por causa disso. Mas para piorar a situação, José logrou o favoritismo do pai, e o pai lhe deu a capa de várias cores, a túnica de várias cores. Disse que geralmente aquele tipo de túnica colorida era geralmente usada por pessoas de liderança, pessoas que lideravam, que tinham cargos, que tinham chefias. Então ali estava nitidamente que para Jacó, José era o principal entre os filhos. José era aquele que mais desfrutava da confiança do pai, aquele que o pai confiava, e por causa disso também seus irmãos o aborreceram. Só que José, além de tudo isso, além de ser o favorito do pai, além de ter uma postura diferente de todos, José ainda logrou a graça de Deus. José começou a ter sonhos que apontavam para um futuro glorioso. Deus começou a dar sonhos a José, no qual José sobressaía dentro da sua casa. E por causa dos sonhos, seus irmãos também o aborreciam. Então observem, irmãos, que foram vários os fatores que contribuíram. E geralmente tudo o que acontecia na vida de José gerava a atenção dos seus irmãos, chamava a atenção dos seus irmãos, que acabavam sempre por aborrecerem ele cada vez mais, gerando cada vez mais este sentimento de inveja contra a vida de José. Aqui o primeiro ponto desse primeiro tópico diz assim: a crise na família. A crise na família. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúme, etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Observe como que este sentimento de inveja é um sentimento tão maligno e destrutivo. Porque por causa da inveja, os irmãos de José tramaram tirar a vida dele, não conseguiram tirar a vida dele, mas o venderam como se fosse um escravo, mentiram para o pai, enganaram o pai. A Bíblia diz que Jacó, quando pegou a túnica de José, que havia sido banhada em sangue, e ouviu que possivelmente uma fera tinha devorado José, a Bíblia diz que Jacó, ele perdeu a alegria de viver. Jacó disse que com tristeza ele iria à sepultura. Ele perdeu a alegria de viver por causa do que havia acontecido com José.
Então observe, irmãos, os danos que houve dentro da casa de Jacó, na família de Jacó, por causa da inveja. A inveja gerou uma crise profunda, rupturas profundas dentro da família de Jacó. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante, porque é um sentimento com o qual nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós olhamos para a Bíblia, para os escritos dos apóstolos, nós podemos encontrar dentro da palavra de Deus muitas recomendações aos servos do Senhor contra o sentimento de inveja. E se a palavra de Deus, irmãos, ela nos apresenta tantas recomendações contra o sentimento de inveja, é porque não estamos livres disso. É porque, infelizmente, nós corremos o risco de contrair esse mal. Nós corremos o risco de desenvolvermos esse tipo de sentimento. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas afinal, o que é inveja? Inveja, irmãos, é este sentimento de desgosto pela felicidade alheia. Inveja é o sentimento de tristeza pelo bem alheio. Quando desgostamos ao ver o sucesso do outro. Isso é inveja. E isso acontece muito, irmãos. Infelizmente, isso acontece muito. Às vezes, alguém prospera, alguém está subindo na vida, e outra pessoa vê e não consegue se alegrar com aquilo, não consegue sentir bem com aquilo, queria estar no lugar do outro, queria ter o que o outro tem, queria estar vivendo o que o outro está vivendo. Esses sentimentos, irmãos, são sentimentos corriqueiros que podem se desenvolver e que nós precisamos tomar muito cuidado. Lutar no Espírito Santo para não permitirmos isto dentro de nós. Sim. Porque assim, irmãos, na verdade, nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na vida. Tem gente, irmãos, que tudo que tem na vida é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem uma família, ele não tem prazer de viver. Então, as pessoas, às vezes, podem ter dinheiro, mas ele não tendo outras coisas que o pobre tem, ele fica desgostoso com aquilo. Irmão, para dar um exemplo do que o irmão falou, eu acho que a maioria aqui já assistiu o Chaves. Sim. E o Kiko, ele tem a mãe, tem a casa, tem a comida, mas tem inveja do Chaves, que não tem nada, que dorme dentro daquele baú lá de madeira. Então, assim, existe muita gente assim que tem inveja de você, que queria ser você. Né? Não é pelo que você tem, que às vezes até mais que a gente, que é o que o irmão falou. Mas a pessoa parece que você pode ver, sempre tem uma pessoa tipo o Chaves, que não tem nada, mas que chama mais atenção do que os que têm, os outros têm inveja dela. É o problema. E assim, o servo de Deus, irmãos, ele geralmente está fadado com esse tipo de situação. Porque Paulo disse que nós resplandecemos como astros no mundo. Então, o servo de Deus, irmãos, onde ele vai, ele consegue se destacar. Ele consegue fazer a diferença, seja na família, seja no trabalho. O servo de Deus, por causa do Espírito de Deus que há nele, onde ele vai, ele sobressai. Ele faz a diferença. Então, irmãos, isso não deixa de acarretar, de trazer sobre nós esse tipo de sentimento. Eu me lembro um dia, o pastor Abraão, lá no Senamarcos, eu congreguei com ele lá em 2008, numa temporada. O pastor Abraão, uma vez, ele me falou um negócio interessante. Ele falou assim: Raul, você é um tipo de pessoa que provoca inveja. Eu não sei exatamente o porquê disso, mas eu lembro que ele me falou essa palavra. E geralmente, irmãos, aonde a gente vai, você consegue ver pessoas que se incomodam com a gente sem você fazer nada. Você nunca fez nada de mal, você nunca fez nada para prejudicar as pessoas, mas as pessoas parecem que olham para você e não gostam de você. A pessoa parece que tem raiva de você. A pessoa te vê trabalhando, às vezes
gente vê lá no serviço, você está empenhado, trabalhando, e a pessoa está incomodada com o seu jeito de trabalhar, está incomodada com o seu jeito de agir. E isso, irmãos, é comum na vida do servo de Deus, porque temos o Espírito do Senhor, resplandecemos como astros do mundo, brilhamos à luz de Jesus Cristo por onde passamos. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, irmãos. Aprender a lidar com esse tipo de sentimento que possa vir contra as nossas vidas. José, ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve firme no seu propósito. Aqui diz, no segundo item desse primeiro tópico, diz: a inveja não pode te parar. E José, irmãos, ele jamais se deteve por causa da inveja. José, ele jamais permitiu que as coisas que ele sofreu tirassem o seu foco, o seu propósito na presença do Senhor. E nós não podemos permitirmos que a inveja, que nada venha nos parar, venha nos deter. Às vezes nós podemos até perceber que as pessoas estão desenvolvendo sentimentos negativos acerca da nossa pessoa, mas não podemos nos abater com isso, irmãos. Não podemos perder a essência, perder o propósito por causa disso. Precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Aqui, nesse segundo ponto, diz assim: a inveja pode aparecer numa família, quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou este sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. Isso aqui, irmãos, é uma das lições que podemos extrair com a família de José, a família de Jacó. Jacó, infelizmente, irmãos, ele não conseguiu esconder o sentimento de favoritismo que ele tinha por José. Era evidente que Jacó favorecia José, que ele amava mais a José, que ele tinha preferência por José. E esse foi um dos fatores que fizeram os irmãos de José aborrecerem ele. E os pais, irmãos, precisam tomar bastante cuidado com isso. Os pais precisam ter cuidado na forma de tratar os filhos. Essa demonstração de diferença, de favoritismo, um em detrimento do outro, isso pode ser muito ruim. Eu tenho 2 filhos e eu sempre procuro, se eu pego um, às vezes eu tenho que pegar o outro também. Se eu brinco com um, tem que tirar um tempo para brincar com o outro também, para um não pensar que o outro tem favoritismo. E até nas datas comemorativas, lá em casa a gente tem um costume. Aniversário de um hoje, dá um presente bom para um e uma lembrancinha para o outro. Para não ficar assim aquela coisa desigual, o menino ganha uma lembrancinha e o outro não. Mas o menino tem que entender, tem, mas para evitar certo tipo de sentimento, a gente dá o presente para um, a lembrança para o outro. É sempre assim no aniversário deles. Sempre um ganha um presente e o outro ganha uma lembrança. Mas assim, irmãos, e esse tipo de coisa, ninguém está livre. Mesmo nas famílias cristãs, em vários lares cristãos, nós podemos ver esse tipo de coisa. Tem pais que acabam não negando o favoritismo por algum filho. Tem filhos que, às vezes, mesmo sem que haja assim, uma realidade, tem filhos que se acham em detrimento, que se acham desprezados pelos pais. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. O diabo, ele só precisa de um lugar. O diabo, ele só precisa de um lugar. Não é à toa que a palavra do Senhor nos diz: não deis lugar ao diabo. Porque quando o diabo acha lugar para entrar, enraizar, levar sentimentos maus, quando o diabo acha lugar para trabalhar, acontece igual aconteceu na casa de Jacó. Observe quanto sofrimento, irmão, houve dentro da casa de Jacó, porque talvez Jacó deixou a desejar na demonstração de afeto pelos filhos, não soube vigiar quanto a isso, e os males foram tão grandes. Sim, meu irmão. Quando você falou de
inveja, mas, por exemplo, Deus não aceitou a oferta do mundo. Então, ali, naquele caso ali, como que foi? Você acha? Assim, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Mais à frente, eu me esqueci agora no texto do Novo Testamento, se eu não me engano, Hebreus, que fala que Deus não aceitou as obras de Caim, a oferta de Caim, porque as suas obras eram más. Deus não aceitou a oferta dele porque as suas obras eram más. Então, assim, lá na questão, não foi Deus fazer um favoritismo, foi Deus aceitar aquele que lhe agradava. Abel era reto, era justo diante do Senhor, mas as obras de Caim eram obras más. Ele veio ofertar na presença de Deus, trazer oferta, mas ali fora da presença de Deus, as suas obras eram más. E por isso Deus não o aceitou. E há quem diga que foi a oferta porque Abel trouxe um carneiro do rebanho e Caim trouxe os frutos da terra. Não. Porque pelo livro de Levítico nós podemos entender que Deus aceitava a oferta de manjares. Deus aceitava a oferta de alimento. Era aceitável na presença do Senhor. Então não foi o que ofertar, mas como ofertar. Abel era justo, era reto diante de Deus, mas Caim, as suas obras eram más. E por isso ele não foi aceito. Sim, Nino. É porque Deus, na verdade, também Deus deu algo que o ser humano vê, né? É por dentro. Deus conhece, né, irmão? Isso. A sinceridade de cada coração. Sim, então entendo que ali Deus via algo além, né? É Que porque, o ser humano não conseguia ver. é porque o ofertante ele é mais importante que a oferta. É mais Então, importante. primeiro Deus rejeitou a Caim. Não foi a oferta, foi a Caim. É porque se você tiver alguma coisa errada diante de Deus, ele não manda você consertar primeiro para depois trazer a oferta do altar. E foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim estava com a vida bagunçada. Deus não aceitou a sua oferta. Mas é interessante, irmão, que Deus mesmo alertou a Caim. Era para Caim entender aquilo como um castigo e consertar. Deus falou com ele, falou: Caim, o pecado já é a porta. E para ti será o seu desejo. Ou seja, o pecado está aí, o mal está aí. Você tem que dominá-lo, você precisa evitar, você precisa vencer. Mas Caim preferiu permanecer na desobediência, na rebeldia, e foi aonde foi, né? Até o assassinato do irmão. Então, o que prova o quanto que Caim era mau aos olhos do Senhor. Então, irmãos, voltando aqui à nossa lição, como pais, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, irmão. Essa demonstração de favoritismo acerca dos filhos. Precisamos sempre tratá-los como iguais, para não dar lugar ao diabo dentro da nossa casa. Porque se o diabo achar um lugar, pode ter certeza que ele vai entrar e vai trabalhar. Ele não perde tempo. O diabo, ele não perde tempo. Aqui diz assim: seus adversários irão tentar fazer você parar. 1.3. E é tão interessante, irmãos, a gente olhar na Bíblia, não foi só José que sofreu com inveja. Praticamente todos os servos do Senhor. Abraão, ele foi invejado pelos egípcios. Isaac foi invejado pelos filisteus. Jacó foi invejado por Labão.